embora o Roger tente ter a metodologia de jogo dele, o resultado obtido dentro de campo é a prova de que não funciona. Botar na bunda do Roger, do jeito que o São Paulino coloca, não concordo. Assim foi com o Rogério Ceni, assim foi com o Zubeldia, assim foi com o Crespo, todos os técnicos aí, ó, a organizada se coloca à frente, né, mano? Briga e o torcedor vem e fala, não, esse Rogério não serve, o Crespo não serve, agora aconteceu novamente com o novo técnico aí, que ele não serve. E o Caleri dá uma entrevista e fala, poxa, a gente pede desculpa pro torcedor. Eu creio que no momento que o jogador chega a pedir desculpa, é porque ele entende que faltou entregar algo mais dentro de campo. Cara, tô dando risada aqui imaginando uma situação. Imagina se um treinador tá na liderança do Campeonato Brasileiro, invicto, depois de passar por uma crise gigantesca dentro do clube, e o time jogando bem. Aí do nada, a diretoria resolve mandar esse treinador embora. E aí contrata um outro treinador que ninguém entende nada. E aí depois de um tempo que todo mundo esperava, o desempenho começa a cair, os resultados desaparecer. Imagina, cara, se acontecesse isso no clube de futebol aqui no Brasil. Ainda bem que meu time, cara, nunca faria isso, né, cara? Eu avisei. Merecido o São Paulo fazer 2-0? Não, não seria. Mas o futebol é assim, o São Paulo joga por uma bola. O São Paulo não pega a bola. Embora o Roger tente ter a metodologia de jogo dele, o resultado obtido dentro de campo é a prova de que não funciona. Por que não funciona? Não é pelo resultado do jogo. É porque a ideia do Roger é ter a bola e trocar passes e dominar o jogo. Na medida que o São Paulo não troca passes e não domina o jogo, o que você está tentando fazer não funciona, embora o resultado possa aparecer. Então você pode, por uma bola, ganhar o jogo, mas o que você tentou fazer, que foi impor o seu ritmo de jogo, o seu futebol durante a partida, tocando a bola, você não conseguiu fazer. Tem lampejos, tem momentos que o São Paulo faz jogadas lindas. Cara, e aí vem a figura do Roger central pro São Paulino, que para mim é outro equívoco muito grande, que é achar, ou se iludir, ou mentir para si mesmo, de que a chegada do Roger fez o São Paulo parar de jogar futebol. Não, o São Paulo não estava jogando futebol. Em nenhum momento o São Paulo estava jogando futebol, o São Paulo teve resultados, diferente de jogar um grande futebol. O time que o Roger assume joga muito parecido com o que o São Paulo joga hoje. Muito parecido. Pouquíssimas bolas, pouco domínio, joga por um lance, não tem grande diferença. Como é o Roger, ele já entrou demitido, é só uma questão de saber quando, né? Ou ele vai fazer um milagre ali, conseguir resultados muito especiais para conseguir se manter. Caso contrário, o São Paulo cometeu um erro brutal, que foi contratar um treinador que ele sabe que ele vai demitir. Então, não consigo entender muito bem por quê. Agora, botar na bunda do Roger, do jeito que o São Paulino coloca, não concordo. Não concordo. O Roger tem culpa, o Roger é responsável, também não gosto do trabalho dele, mas daí a insinuar no discurso que, não, o São Paulo tava voando com o Crespo, nossa, jogar a bola pra caralho. Mas chegou o Roger, o São Paulo não consegue mais. Não, mentira, desculpa. O Roger ele pode ter piorado. Agora, hoje, por exemplo, 1-0 pro São Paulo, estamos jogando merda nenhuma. Contra o Henrique, estamos jogando merda nenhuma, mas tava ganhando. Os dois jogos o São Paulo tá ganhando. Hoje o São Paulo muda, o São Paulo perde o jogo por quê? Porque o Roger fez alguma grande cagada? Não, o São Paulo perde o jogo porque o Caleri perde um gol embaixo da trave e faz um pênalti. Ele é o 9 do time. No pênalti cobrado ainda, o nosso goleiro teve a bola na mão e conseguiu falhar num pênalti. A bola foi na mão dele e ele não conseguiu pegar. Aí, cara, você tem que distribuir um pouco mais a parada, porque só no cara, é o que eu falo, você acaba dando uma blindagem pros jogadores. Então, eu acho que tá over em cima do Roger, só o Roger. Você e eu sabemos que se trocar o Roger amanhã, o São Paulo vai jogar um futebol 5% melhor do que esse. Esse é o São Paulo de anos, não é o São Paulo normal. Não é que o São Paulo está num momento de queda. O São Paulo esteve em alguns lampejos de alta. O São Paulo está num momento semelhante a esse há muitos anos. Então, acho que é um exagero do cacete, acho uma blindagem ao elenco de São Paulo, aos jogadores e tal, dizer que o Roger é o responsável por tudo que acontece. Amigos do Esporte, tudo bem com vocês? Gabriel Sá aqui, direto de São Januário. Acabou há pouco a entrevista coletiva do técnico Roger Machado após Vasco 2, São Paulo 1. São Paulo abre o placar, sofre a virada e perde mais uma no Campeonato Brasileiro. E a situação de Roger Machado está sendo reavaliada no clube. O presidente Maciça está sendo muito pressionado por aliados políticos nas últimas horas. Muitas ligações, o pessoal falando bastante com o atual presidente do São Paulo, seus aliados políticos, e ele vai reavaliar esta noite. Não tomará nenhuma decisão este sábado, mas está sim pensando o presidente do São Paulo, está sendo algo que está sendo reavaliado e, de todo modo, amanhã, na parte da manhã, deve ocorrer uma conversa entre as partes para definir o próximo passo. Muita pressão e o entendimento no clube que, se Maciça trocar Roger Machado, terá que trocar também o departamento de futebol, mas em específico o executivo de futebol do São Paulo,
Rui Costa, que participou ativamente do processo de troca de Hernan Crespo para Roger Machado. Também está em xeque no clube a permanência de Rui Costa. Tudo nas mãos de Massis. O presidente do São Paulo terá a missão nas próximas horas de escolher permanecer com Roger Machado, dar respaldo e longevidade ao trabalho que completou 10 jogos nesse sábado, ou encerrar o ciclo e buscar um novo comandante e um novo diretor de futebol para o São Paulo. Acho que começamos bem o jogo, fizemos o gol muito cedo, mas depois o mesmo jogo fomos recuando cada vez mais atrás, fomos levando o rival cada vez mais perto do nosso gol. Um pênalti que me pega na mão, eu não vi. Depois eles colocaram 2 puntas cada vez mais dentro do nosso gol. É inevitável que você se cruza 20 vezes na área. Provavelmente o time esteja muito perto de fazer gol. Então, eu acho que um erro nosso recuar tanto. A gente joga totalmente a outra coisa, como o treinador treinou na semana. E perdimos o gol, eu perdi. Depois a gente tomou 2 e a gente sai com uma derrota muito furioso. Não é como a gente quer jogar. O treinador havia feito outro planejamento do jogo e a gente ficou recuando tanto que inevitavelmente você fica mais perto do seu gol e tomamos 2 gols de pênalti que me pega na mão e outro em uma série de rebotes. Como blindar o trabalho de um treinador que recebe muitas críticas do torcedor num momento como esse? Não, o torcedor está certo de reclamar de nós. É o que a gente entregou hoje. Fizemos os primeiros 10 minutos bom, a gente não conseguiu muito ter a bola, não tivemos tanta chance de gol. E depois, como te falei, inevitavelmente, quando tiram 30, 40 vezes perto do gol, tem mais probabilidade de fazer. Então, a gente se vai muito ruim. Hoje pedimos desculpa ao torcedor e nós somos os primeiros culpables. E o Caleri dá uma entrevista e fala, poxa, a gente pede desculpa pro torcedor. Eu creio que no momento que o jogador chega a pedir desculpa, é porque ele entende que faltou entregar algo mais dentro de campo. Porque se um jogador ele sai do campo certo e ciente de que ele deu o máximo dele no campo, ele não vai pedir desculpa. Porque perder faz parte do game. Perder, ganhar, empatar faz parte do game. Às vezes você vai jogar muito bem, às vezes você não vai jogar tão bem, mas você vai entregar a parte física, a parte tática. Tecnicamente não vai ser sempre. Então se o jogador, quando ele acaba desculpa, é porque eu acho que assim, faltou, é um sentimento de poderemos fazer um pouco mais. E o São Paulo pagou, porque o Vasco fez um pouco mais. Nem tecnicamente, mas correu, lutou e não se entregou em momento nenhum. Por isso teve a virada. Por mais que o Roger vai fazer 10 jogos bons, vai ganhar os 10. Se perder 2, é pressão em cima dele. Se ganhar é apesar do Roger. Se perder, é culpa do Roger. Não tem o que fazer, Renata. Eu gosto do trabalho dele, assim, de campo, de treinamento. Agora, as ideias que de repente não tá... Não, mas ele trabalhou no Palmeiras. Pronto. Ele trabalhou já lá, assim, já deu sua contribuição lá. Ele não foi teu técnico? Foi meu treinador lá no Palmeiras, por isso que agora ele chegou no São Paulo, entendeu, Cicinho? Porque ele passou por isso e agora tá lá. Vocês ganharam o que lá no Palmeiras? O Campeonato Brasileiro, Cicinho. Ele? Não, ele saiu no então tá, só pra entendeu? saber. Assim, na apresentação dele, ele falou que ele já tinha assistido 8 jogos do São Paulo. Quando contrataram o Roger, ele falou assim, já sei como destruir isso. Parece que ele fez isso, porque um time que tá jogando futebol e deixa de jogar futebol, você quer que eu fale o quê? Mas não é culpa do treinador só, não. Não é minha. Assim foi com o Rogério Ceni, assim foi com o Zubeldinha, assim foi com o Crespo. Todos os técnicos aí, ó, a organizada se coloca à frente, né, mano? Briga e o torcedor vem e fala, não, esse Rogério não serve, o Crespo não serve. Agora aconteceu novamente com o novo técnico aí, que ele não serve. Sabe quem tem que tomar a decisão? A responsabilidade tem que ser do presidente, da diretoria que está contratando. Eles recebem para isso, eles têm que ser cobrados, tá? Então, o que aconteceu nos últimos anos aí, ó, essa roubalheira do São Paulo Futebol Clube, que acabou respingando na organizada, certo? Então, os acabou na organizada, hoje, eles têm, quem vota são eles, quem decide, a responsabilidade é deles e cai em cima de nós. Esse mesmo torcedor que nos cobra hoje, esse é o respeito pra caralho, sabe por quê? Porque vocês acreditam e confiam em
nós. E saibam, hein? Eles estão sendo vistos, tá? Eles estão sendo vistos por nós. Menos a organizada não se posicionaram. O Baby, que você viu o porta-voz, estão falando. Estamos acompanhando de perto, tá? Vamos estar acompanhando de perto essa eleição para presidente de São Paulo Futebol Clube, tá?